Na cozinha o papo vai rolar. Gastronomia é o que vamos conversar. Receitas, truques, dicas pra você. No Conversa de Cozinhar, vem aprender. Do mercado aos temperos, tudo a saber. Com a gente você vai se surpreender. Olá! Estamos começando mais um episódio do nosso Conversa de Cozinha e hoje muito bem acompanhada, posso dizer que estou muito bem acompanhada, com um episódio muito especial. Estão vendo essa sacolinha aqui? Quem reconhece essa marca? Se você não conhece, você tá por fora, viu, meu amigo? Você tá precisando se atualizar no mercado. Então hoje eu estou recebendo 3 mulheres incríveis, 3 irmãs, que produzem café lá na Serra do Mulungu. E aí eu sou muito privilegiada porque eu estou com as 3 aqui hoje pra gente poder falar sobre café pra vocês. Do meu lado aqui eu tenho a Concília. Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter vindo, por ter nos convidado para esse evento aqui. E será um prazer conversarmos com vocês. E temos também Letícia e Mirta. Boa noite. Vocês estavam mais falantes antes, hein? Vocês ficaram tímidos agora, porque a gente começou. Boa noite, obrigada pelo convite. É muito bom poder falar de café, falar com vocês. Ai, fico muito feliz. Eu realmente me sinto muito honrada por ter vocês 3 aqui. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o Café Humaitá, a marca que vocês estão desenvolvendo. Então, vamos contar um pouco dessa história. Então, vou começar o seguinte. Quem vai contar pra mim como foi que começaram com o café? De onde foi que surgiu a ideia de produzir café? O café está nas nossas origens, nas nossas raízes. Porque o nosso avô era produtor de café dos anos 40 aos anos 90. E nós passávamos férias na casa dele todo ano no mês de julho e janeiro. No período dessas férias de julho, nós tínhamos a colheita do café, onde nós estávamos sempre presentes. Todo ano a gente tinha aquele contato, brincávamos nos cafezais, brincávamos de apanhar café, chegamos a apanhar café para vender para o nosso avô. Nós começamos a trabalhar, foi cedo, viu? O apanhar café é a mesma colheita, né? Que a gente colher café, chama de apanhar café. Vocês colhiam e já vendiam para ele, já eram empreendedoras desde cedo, então. Como ele produzia o café e as pessoas, as mulheres adultas, elas iam colher o café do pé. Que são chamadas de apanhadeiras. Apanhadeiras. Né? E o nosso café... Aí o que acontecia? Tem uma característica que você não pode deixar o café que sobra da apanhadeira de cima, que ele fica no solo, ele não pode ficar lá porque ele vai criar pragas para prejudicar as próximas colheitas. Então, as crianças, normalmente, eram quem apanhava os cafés do chão. Aí a gente passava lá e ficava apanhando café do chão. Mas detalhe, ele nos dava essa incumbência, né, de colher café do chão, até para nos entrosar, talvez, ali, e não atrapalhar as apanhadeiras, né? E no final do dia, cada um ia com sua latinha para ele medir, pesar. Quem tinha colhido mais café. Quem tinha colhido mais. Isso aí era uma disputa, né, que a gente tinha entre nós, que era uma brincadeira também, né? E no final do dia ele dava pagamento, né? Que eram as moedas. Tal, ele fazia assim, a gente media o café e metade do café era dele, a outra metade era nossa. Aí a nossa parte a gente levava para casa para secar esse café. Quando ele estava seco, aí a gente vendia para ele. Aí ele nos dava as moedas após esse café seco. Né? Porque aí ele ia usar para as coisas dele e a gente ganhava fazer o processo. A gente já começava nesse processo. A gente só não tinha ideia, não era uma coisa consciente de fazer isso. A gente nem imaginava porque era que ele deixava a gente apanhar do chão. Seu avô era visionário, ele já estava preparando vocês. E para nós aquilo ali era uma brincadeira, uma forma de brincar, de passar o tempo, entendeu? Então, toda tarde a gente gostava, quando o horário de terminar, o horário das apanhadeiras de café, normalmente era 2 horas da tarde. Então, a gente se direcionava
para o local onde as apanhadeiras estavam se reunindo para finalizar a contagem do café que elas tinham A pesagem. colhido, né? A pesagem. E aí a gente sempre estava lá. Diariamente a gente ia, era uma coisa muito natural para nós. E nós não imaginávamos nunca que um dia a gente viria a trabalhar com café. É. Então, o que houve? Dos anos 40 aos anos 90, ele produziu o café, ele viveu do café, né? Só que ele vendia o café sem fazer o beneficiamento. Ele cru em Ele, saca, ele né? vendia no saco. Quando ele colhia, secava, tirava a casca e embalava em sacos de 60 quilos. Então, ele vendia o café dessa maneira. Entendi. Então, esse café, ele ia pagar as despesas, ele tinha o rendimento dele era mais baseado no café. Tinha outras frutas, mas o café era o principal. Sei. E aí, passaram-se anos depois do falecimento dele, depois que o sítio foi dividido, todos nós ficamos com a nossa parte, só teve uma tia que vendeu, mas os outros 4 ficaram com a parte que tinha café, mas ninguém cuidava do café. Ele foi colhido até um determinado momento, mas assim, Depois não valia a pena depois não mais, valia a pena, né? porque a despesa era muito alta e o que E o se pessoal não colhia não era pagava. vantagem em relação às despesas que se tinha. Daí, quando foi em 2018, Mirta Aí ele faleceu. ele faleceu em 92, a gente dividiu o sítio e tal. Pronto, ninguém mais cuidou do café para dar continuidade ao trabalho dele. Porém, Mirta sempre chegava, vinha de Pernambuco, onde ela trabalhava, e vinha passar finais de semana lá e levava a nossa mãe. Ainda trabalho. Né? Ainda trabalha em Pernambuco. Mas ela sempre vinha e passava com a mamãe finais de semana lá, feriado. Só que ela ia para pousadas, porque na nossa parte do sítio não tinha casa, Entendi. entendeu? E aí, com o passar do tempo, ela comprou um sítio próximo, né? Numa região um pouquinho afastada, mais próxima ainda, na Que serra. lembrava muito o sítio onde tinha a casa do nosso avô. Isso. O que tinha em volta, as fruteiras e tinha café. Tinha café também. Isso, eu e minha mãe, a gente ficou encantado com o local e assim, foi o amor à primeira vista, Foi. né? Então, tudo acho que foi convergindo para a gente e Adquirir aquela essa propriedade. propriedade, que é em Mulungu também, que é perto lá do sítio do nosso avô. E isso aí a gente foi ficando encantado com a casa, com o lugar. Todas nós E o ficamos café- encantadas com a casa. E o sítio estava sítio, abandonado, esse que eu adquiri. É. E estava abandonado, então era mato, mas eu via beleza em tudo, sabe? Eu via as tangerinas, a Legal. mora não, as pitangas, a acerola, Banana. manga, muita banana. E quando eu vi que tinha café, eu disse, mãe, ainda tem café aqui, é tudo que eu queria, entendeu? Assim, o que a gente queria um canto para ficar na serra, para ir passar, para descansar, para passar alguns dias, tudo. E nunca imaginou. Só que o café era sempre uma coisa que chamava atenção. Porque é memória afetiva, né? É, Fez tão não. parte da infância de vocês. Foi tão muito. presente. Aham. É Que tanto trouxe o- tudo essa sensação. O senhor que nos vendeu, quando eu o conheci, quando ele foi me apresentar o sítio, ele era o meu avô em pessoa. Parecida. Muito parecido, entendeu? O jeito Do dele, jeito. o jeito que ele tratava, o jeito que ele me mostrava as coisas. Pô, meu Deus, parecia que estava vendo o nosso avô, entendeu? Ai, que legal. Aí, então, teve muita coisa, né, favorável pra gente ir pra lá. Isso. Aí depois, Aí depois que a Mirta comprou esse sítio em 2018, começamos a ir para lá, arrumamos a casa, foi dando uma olhada no sítio de um modo geral. E quando foi 2020, durante a pandemia, foi que ela voltou mais para próximo do sítio mesmo. porque parou tudo, né? Todas nós trabalhávamos aqui em Fortaleza e a gente não tinha muito tempo para ir para lá. E era no final de semana, eu trabalhava sábado. Quando era no sábado à tarde para ir para lá, ficava muito cansativo, então eu não Já ia. tinha que voltar no domingo. à Tinha tarde que de voltar novo, no né? domingo para trabalhar na segunda. Então, Mirta chegou lá durante a pandemia com a mamãe e percebeu que existiam cafés da época que o nosso avô plantava. Tanto no sítio que ela estava, como lá no nosso, no outro lá. E aí ela era o sítio percebeu Maitá, que era o né? sítio Maitá. O Por sítio isso do o nosso nome- avô Então, no caso, o sítio do seu avô já chamava o Maitá. chamava Chamava Maitá. Maitá. Era. Por isso que nós homenageamos
né, com o nome da nossa marca de café, com o sítio dele, que é onde nós guardamos as melhores momentos, lembranças da nossa infância, que é onde teve o primeiro contato com o café. E foi né? o sítio onde eu e Letícia nascemos. Né? Nós nascemos lá. Né? Então, no sítio olha, mesmo, né? Nós nascemos em Puxa. casa. E aí, o que acontece? Essa relação que a gente tinha com o café, ela perdurou durante muito tempo, toda a vida. Porque nós sempre tínhamos uma garrafa de café na mesa e um bolo, e começava a conversar e contar as histórias e tal. Então, era tudo em torno do café. Quem conhece né? a gente sabe que a gente chegava, tinha que ter café na mesa. Era. Então, todas nós tínhamos essa característica, era famosa nesse sentido, né? E nem imaginava que um dia ia ter que trabalhar com isso. E nossa avó, ela torrava, quando a gente era criança, ela torrava café no fogão a lenha e mandava sempre pra gente, aqui em Fortaleza. Então, a gente também cresceu com essa memória de tomar o café torrado no fogão a lenha, né? Que é um sabor também, assim, que é diferenciado, né? Exato. Não. Aí quando foi na pandemia, que eu, né, passei mais tempo no sítio com minha mãe, aí eu comecei a colher o café. Mãe, bora colher e secar esse café, torrar no fogão a lenha? A gente não precisa mais comprar café, né? Aí eita, vamos. Aí eu comecei a fazer esse processo de colher e foi cada vez que a gente colhia e eu comecei a podar as árvores, comecei a limpar ao redor. E no ano seguinte foi produzindo mais, né? E até então era só para consumo nosso. Quando foi, aí o que aconteceu? Minha mãe disse, mãe, tem um fogão a lenha. Lá na casa, tinha um fogão a lenha que era portátil. Eu digo que era móvel. Era móvel. É móvel, É né? móvel, né? Você Porque leva onde você quiser. o antigo dono, ele fez de uma legal. forma que você pode mudar de lugar. Genial. E aí eu achei muito máximo. Muito massa. E aí, mãe, vamos torrar o café. A gente começou a torrar no fogão a lenha. Menina, foi uma alegria, uma satisfação poder provar aquele café torrado por mim, pela minha mãe, né? E a gente lembrar que era o gosto do café da nossa avó. Entendeu? Era a nossa infância todo dia ali. Aí o pessoal dizia assim: ô Mirta, não é melhor comprar um café no supermercado? Não é mais, né? Quando as pessoas viam. Porque, é menos trabalhoso. Quando as mas não pessoas ia viam te ela lá no proporcionar cafezal. a mesma experiência. Aí eu disse Verdade. assim, mas você não tem noção do prazer que é Isso. beber o café dessa forma, entendeu? Então, assim, não tem preço, é um tipo de É um situação que não- resgate da memória, né? Na memória afetiva. Ah. E realmente não tem preço. Existe um valor que, assim, a gente coloca a história, né? Que você no supermercado você é mais um. Exatamente. Na Não, gôndola, engraçado né? que eu e mãe começamos a fazer isso e a gente dava para ela, para uma, para outra. Menina, e elas foram, eu acho que elas mesmas nem se davam conta Do que era a o nossa que era história. a O nossa que nós história. tínhamos vivido com o isso. que era aquele café torrado no fogão a lenha. Então, eu acho que tudo isso foi, de repente, sendo contagiado, né? E elas, sim, poxa, que massa, que legal ter o próprio café torrado em casa, é possível, né? E assim foi, eu fui brincando disso aí. Torrava e De trazia torrar para alguns e amigos os em Fortaleza. Aí o que aconteceu, Vicline? Como eu sempre gostei de café e de experimentar, pandemia, 2020, tudo parado, aí cursos online. O que apareceu para mim? Curso de café. De café. De torra de café. Desde a colheita até a torra. Aí eu Como disse, cuidar do café. desde o processo, aí só, o café é especial, porque café já existe há Sim. muitos, né? Mas eu disse assim, pô, se eu tenho café no sítio, se eu gosto de café, como é que eu faço para o meu café ser especial? Como é, né? O pessoal fala muito de café especial. O que é o café especial? Qual o diferencial dele, né? Aí eu fui estudar, aí o curso. Aí a Gisele Abreu era agrônoma lá de Patrocínio, de Minas Gerais. Eu digo que ela abriu um portal de possibilidades para mim, porque depois que eu comecei a assistir as aulas dela, tinha umas videoaulas e depois tinha encontros online, né? E aí eu comecei a ver possibilidades de colher o café madurinho, de ter o tempo certo de colher, de colocar para secar do jeito correto, de armazenar da forma correta, de torrar da forma. Aí, assim, para torrar. Porque até então era tudo muito rudimentar.
Sim. né? A forma de colher, a forma de secar. Deixava secar né? de todo jeito. Qualquer jeito. Deixava não tinha tomar- cuidado. Deixava Aquele cair cuidado chuva, que- caiu o orvalho da noite. Eu não tinha cuidado. Eu disse, eu acho que é assim, né? Aí, só que eu fui vendo que tinha técnicas para fazer isso. Aí eu peguei e comecei a adaptar, tentando fazer aquilo. Aí chegou a torra. Aí a torra do café eu fazia no fogão a lenha. Aí o fogão a lenha, para mim, daquele jeito, estava maravilhoso. Só que a gente começava a dar para um e para outro. Aí ele tá com gosto de fumaça. Gosto O queimado. gosto de queimado. Queimado. É. Defumou demais. Aí eu disse assim, aí tá, meu Deus, meu café é muito bom. A gente gostava daquele café que era como nós tínhamos aprendido com a nossa E era a avó. memória que vocês tinham, a Isso, referência que era, vocês era a tinham, né? Aí eu referência achava nossa. que todo mundo ia gostar daquele tipo de café, né? Que é bom, eu não acho ruim não, entendeu? É. Mas assim, aí quando eu comecei a fazer esses cursos, aí eu disse, não, vou então aprender, onde é que faz curso de torra de café? Aí eu descobri, tem em São Paulo, aí quem é a melhor especialista do mundo do café? Gosto assim, quem é a melhor. Eu quero pro melhor, né? Aí eu disse, eita, tem lá a Coffee Lab lá em Isabela Raposeiras, eu vou bater lá. São Paulo. São Paulo. Eu de máscara e tudo, 2021, de máscara e tudo, fui para São Paulo, aí fui fazer o curso, aí eu aproveitei e fiz o curso de barista e fiz o curso de torra. Arrasou. Aí eu só queria, sem mentira nenhuma, o pessoal ri na época, eu disse assim, professor, eu só quero aprender torrar café, né, eu sabia algumas técnicas para eu torrar no meu fogão a lenha. Aí o pessoal disse, você é louca, né? O pessoal que tá querendo aprender a torrar café de verdade para De forma trabalhar. profissional, né? Eu queria, assim, era uma coisa que eu gostava muito, e disse, eu disse assim, eu não sei como é que vai ser essa pandemia, se a gente vai, como é que vai ficar no depois, eu quero aprender o que eu gosto hoje, eu só tava pensando no hoje ali, né? Certíssimo. Aí eu fui, aí tá, aprendi, né, fiz o curso e tudo, aí foi me abrindo possibilidade. Uma coisa que me levava a outra, que me levava a outro contato, que me levava a outro contato, e aí voltei, e aí trazia cafés, mostrava para as pessoas, mostrava o pessoal, minha mãe... Equipamentos, aí né? eu Todos comecei os equipamentos de extração de café ela trazia. eu trouxe a prensa francesa, eu trouxe a Aeropress, eu trouxe o V60 e queria beber café de várias formas, né? Todo dia eu vou beber um café diferente, né? E realmente você bebe? Pois é, né? exatamente. Aí E eu a queria gente leiga, achando que eu isso é tava viagem. Mirta tá doida. eu tô viajando, né? Todo mundo E dizia ela isso. nessa empolgação aí. Sim. Aí eu disse assim, não, mas eu Café, queria. se toma, ela dizia, café a gente toma sem açúcar, não é? Não, Me não dê tem café, condição. tudo Sem igual. condição. Ô, Mirta, não dá, vamos com calma, né? Aí eu sei, meu filho, que a mãe conseguiu. Aí a gente começou a comprar café, né, de alguns produtores. E aí a gente começou. Aí eu Teve um mostrei produtor também lá que deu muito apoio, É. né? Nosso vizinho que nosso produz, vizinho, muito ele produz legal. café, ele muito bacana. E Ele, ensinou a ele nossa mãe. ensinou a tomar café sem açúcar, O café dele a falar tão bom. falar É. do café dele de uma forma de café especial, né? Que a gente Isso. nunca tinha escutado direito falar disso. Aí, do E ele lado- que foi implementando essas informações e a Mirta foi pegando E ele foi mostrando para a mãe, ele fez um café e disse: Nossa, eu nunca tinha tomado um café sem açúcar. Toda a vida eu botava adoçante, né? E ele a bebeu. Eu disse: Não acredito. Introduzi a mãe pro café especial, né? E as meninas não acreditavam. É. Né? E a mamãe foi uma apoiadora, sim. Não, se for, e a Importantíssima. mãe foi Arrasou. fundamental. Então ela só queria tomar agora café sem açúcar, né? Chique, hein? Aí, então, assim, foi muito bacana esse processo, mas até então era só apreciação, né? Era. Nada de Era tipo um consumo prazer pessoal. prazer É. pessoal, né? E aí, depois que teve, aí começou, quando foi, aí, quando 2022, eu fui fazer, aí, enquanto isso, em Recife eu fazia outros cursos, eu viajava, fazia um outro curso, visitava fazenda de café, tudo porque eu gostava, entendeu? Foi Eu pra sempre lembrava. Mantiqueira, foi pra Piatã. Aí, não, mas isso aí já foi quando eu tava no. Não, tava não, ainda A no Mantiqueira café. foi antes. Foi. Foi. Aí eu fui. Quando foi em 2022, nossa mãe faleceu. Aí, infelizmente, a gente, né? A Covid, em 15 dias, foi tudo muito rápido, mas enfim. E assim, isso para mim foi um baque muito grande, porque naquele momento, eu que estava mais próxima dela, né, durante a pandemia. E eu fiquei muito mal, muito triste mesmo. Eu não via graça. Eu não queria saber mais de café, eu não queria mais nem saber do sítio. Te entendo. Aí foi quando que Concília, ela disse assim, ai, Mirta, vai fazer outros cursos, coisa que te, né, desopile mais, tudo. Fui fazer um curso de cerâmica.
lá em Caruaru, onde eu moro. Que E também é aí- super comum cerâmica lá, né? no Alto É. do Moro, aquilo ali. Nossa, aí fui fazer o curso de cerâmica. Porque aí eu disse assim, eita, vou fazer minha cerâmica pra tomar meu café. Tudo ligado ao O café. Aí quando de repente, aí quando eu vi, comecei, ela falou do curso café, aí eu disse, eita, eu vou procurar um curso de um outro profissional que é muito respeitado em Neto, que é lá de São Paulo. É um especialista no mundo do café. Aí surgiu, tava na mesma semana ia ter um curso dele. Como eu estava indo para São Paulo, eu aproveitei Já fez, e se inscreveu. e fiz o curso com ele. Aí eu, primeira pergunta, professor, tem algum problema torrar no fogão a lenha? Aí ele disse, de jeito nenhum. Qualquer pessoa pode torrar no fogão a lenha. Se souber a técnica, você torra. Aí eu olhei para ele e disse assim, professor, eu gostei do senhor. Porque todo mundo falava mal do meu café torrado no fogão a lenha, né? Que ficava ruim, não tinha jeito. Aí ele disse, e ele foi o primeiro e o que disse o contrário, né? Então eu já me abri um sorriso, uma Esperança. alegria, né? De assim, pô, é possível torrar bem no fogão a lenha. Aí tá, Tudo tá na técnica que você utiliza para poder fazer. Exatamente. Ele disse, eu mesmo torro no fogão a lenha, né? Aí eu disse, então pronto, aí foi. Então tudo que eu fazia lá, eu pensava como é que eu ia fazer lá no fogão a lenha, né? Aí só que tinha umas dificuldades, porque o fogão a lenha tem o vento, tem a questão do fogo, que você não controla. A temperatura, né? Que você lenha demais para ficar o fogo muito alto, Aí muito eu não baixo, tinha isso vai esse interferir. controle, né? Aí eu lhe disse assim, ó, se um dia você for trabalhar com isso, você não vai dar conta de ficar no fogão a lenha, porque não dá produtividade, né? Mas enfim, Mais perto do microfone. mas aí enquanto isso, Pode puxar assim, ó. aí eu voltei e tal e tudo, mas de boa, café lá, eu cá, né? Até que no carnaval de 2023, 2023, Cristina, nossa vizinha lá do sítio, e a Emiliana também, E a Emiliana. né? As duas. me Elas convidaram. iam para a feira, tinha uma feira agroecológica lá em Mulungu, dia de domingo. E aí, Cristina chamou Mirta para ir vender o café e ela venderia os bolos. Cristina, irmã? Não, Não. Cristina é uma amiga. É uma amiga da do gente sítio, lá do vizinha sítio. da gente. Ah, A irmã é Cristiana. Cristiana. É. Eu conheci a Cristiana, viu? É. Aí a Cristina convidou Mirta para ir para esse Pra eu torrar um café. tomar o café fogão para a levar para lenha. vender lá na feirinha. É. E a Emiliana também deu maior apoio. E aí a Mirta, não, eu não vou não, eu já não quero mais saber de café e tal. Aí eu disse, quando eu ouvi a conversa se estendeu várias vezes. Ela me chamou umas 3 vezes e eu Foi. não queria. Aí ela Aí eu ouviu. escutei a conversa, eu disse, Mirta, vamos torrar, eu te ajudo. Aí ela disse, tá certo. Aí nós fomos numa gráfica, além de torrar o café, nós fomos numa gráfica, Fizemos fizemos um um adesivo, Uma etiqueta. tipo uma etiqueta, uma Mas não logomarca. era essa Não aqui, era não. essa Não. essa não. Aí nós fizemos assim, café artesanal, torrado em casa. A gente não queria colocar, né, fogão a lenha, essas coisas, para poder evitar problemas ambientais. Aí a gente colocou o número do meu celular, né? E assim, vamos, né? Vamos tentar. Aí eu e Letícia. Aí nós torramos, moemos, a gente tinha um moedor, não era? O meu moedor que eu Um tinha. moedorzinho pequeno, doméstico. É. Aí Até tem o hoje a gente moedor, usa. moemos, embalamos, poucos cafés, assim. Eu tinha umas embalagens. Olha, para você ter uma ideia, antes da pandemia, eu já tinha ido para São Paulo, eu já tinha comprado umas embalagens com aqueles lacres. Que Os ziplock, tipo Não, ziplock. lacre não, é aquela válvula. Que eu achava assim, como eu já estava torrando, aí eu botava nas embalagens e ficava melhor do que colocar um pote Tupperware, né, para dar para as pessoas, né? Ah, Isso eu tinha em casa, não era com você. era. Aí ela tinha isso, nós embalamos o café, colocamos a etiqueta e no domingo, até sábado, de quinta a sábado, nós trabalhamos em cima disso. Era domingo de carnaval, né? Era domingo, nós de quinta a sábado nós trabalhamos, preparamos tudo, e no domingo de carnaval, 7 horas da manhã, as duas saíram de casa Eu e Letícia. e foram Aí foi pra quando feira. Eu entrei na história. Foi. Aí Letícia foi com ela vender os cafés. E eu não apareci nesse dia na feira. Quando Mas o apareci- celular era o dela. O número do celular era o meu.
E aí elas começaram a vender e se empolgaram, fizeram degustação e tudo. E as pessoas começaram assim a observar como é que a gente fazia. E aí, além de vender os nossos cafés, elas venderam Ainda ajudei a vender os bolos. ela ajudou a vender os bolos da Cristina. E assim, e para nós foi uma coisa tão espontânea que a gente animava lá, a gente oferecia degustação para as pessoas. Eu imagino. Nossa, foi muito mais. Aí, muita gente que era uma área festa turística. na feira. E como era uma área turística, então parava alguns turistas lá para, né, conhecer a feirinha e tal. Então a gente E dava comprar os degustação. produtos da feira. Aí compravam, né? Então, muita gente de Fortaleza tal, tava lá e comprou e tudo. Então, para nós, foi uma festa aquilo ali, foi uma alegria. É. Porque eu disse, meu Deus, que legal. Mas pronto, né? Quando Aí foi. na semana seguinte, tava E eu em vendemos casa. tudo, viu? Foi. Venderam tudo. Aí tava eu em casa e ligou uma Uma pessoa, né? E ele disse assim: olha, eu comprei um café de umas moças lá no Mulungu e eu gostaria de encomendar mais 4. 4? Mais 4 né? Já tá podendo fazer a encomenda. Aí eu liguei, eu disse, bom, eu não tenho pronto, quem torre é a minha irmã, e aí quando ela voltar, eu vou Eu já já não tava encomendar. mais Ela não aqui. estava aqui, ela Ela já tava tinha em- ido embora para o Pernambuco. Aí eu descobri, né, quem era a pessoa e tudo, era um conhecido meu, que eu não sabia. E ele foi e disse assim, pois eu quero 4 cafés. Aí eu disse, olha, então você aguarda que assim que ela chegar, que ela torrar, eu preparo e mando entregar para você. Combinado. Aí ela voltou, né? Eu disse, Mirta, olha, quando você volta para cá, porque nós já temos encomenda de café. Aí desde 2020, assim, eu já vinha para cá todo mês. Assim, aí em 2023, aí comecei a vir. Vi, com mais a frequência. frequência. Aí torrava o café, deixava, a gente preparava quando era no sábado. Eu e Letícia saímos eu trabalhava no sábado, nós saímos depois de 14 horas, nós íamos para a Serra. Chegava lá, a gente Embalava. moía, torrava, moía, embalava e no Vendia na domingo de feira. manhã a gente ia vender na feira. Isso vários meses. Isso, foram vários isso. meses. Nós convidamos, as amigas da gente iam, os amigos da gente iam para lá passar o fim de semana, ficava ajudando a gente Era muito a engraçado. fazer o café, a preparar o moer. café, a moer, embalar. Aí- Uma vez a gente fez tipo uma força-tarefa, cada um ficava com Cada uma um parte. fazia uma coisa. Todo mundo sentado na cozinha Era. e cada qual fazia uma parte. Mas até aí era diversão. É. Né? Então, ó, vamos ver do que vai dar. Aí, colheita. Aí quando foi Tivemos a colheita de 2023. Muito boa. maravilhosa. Foi. Maravilhosa. Assim, vixe. Aí A gente já começou. Pode ser que isso aqui a gente possa fazer. Quem sabe o negócio disso aqui? Transformar mesmo no negócio, mas né? isso. Aí, enquanto isso, eu tinha um contato desse meu professor lá de São Paulo. Aí eu mandava para ele, professor, colhi assim, aí mandava vídeo, foto, tá certo. Aí ele, não, ainda tem uns verdes ali, tira aqueles verdes, não sei o quê, tem que estar bem madurinho, tal. Aí eu fazia a torra e mandava para ele, professor, fiz assim, assim, assado, fazia os vídeos, mostrava os grãos e os tempos de cada um, do jeito que ele ensinou. Aí ele, tá bom e tudo, faça assim, faça assado. Então, assim, eu fiquei mantendo contato com ele. Então, foi muito legal isso. Quando foi em julho... Não, em julho, quando eu fui à colheita, aí ela me ajudou, ela me viu, eu colhendo Aí foi sozinha. quando eu entrei de vez. Aí quando ela me viu colhendo sozinha, eu e o senhor Edmilson que trabalhava com a gente, e viu o trabalheiro que ia ser, catar o café, tirar os verdes, deixar... Menina, eu tirei cada foto linda, só os vermelhinhos, só os madurinhos. Aí eu ela fiquei disse assim, impactada. Aí porque ela- ficou bonito. Aí ela disse assim, não, Mirta, eu vou te ajudar. Aí, porque no final do dia você tem que cobrir o café para evitar o orvalho. Ele não pode ficar recebendo nem chuva, nem nada. Amanheceu, tem que tirar para ficar sempre secando. Isso leva o quê? Uns 25 dias. E tem o horário também, né? Não é tipo assim, eu vou levantar 10 horas da manhã, vou lá descobrir o café às 10. Não, tem né? que mexer, tem que virar. todo o processozinho, né? Isso. Aí ela foi, então assim, aí a gente foi aprendendo, né, na prática mesmo, vendo como é que era. Aí ela foi também se envolver. Quando foi no final de julho, ia ter um curso lá em Minas. Lá no interior de Minas, lá onde tem Varginha Três Pontas, onde tem muita, quer dizer, Minas toda é É o café, quê? Minas né? é o maior produtor de Uma café do produtora de Brasil? café do todo, Brasil.
Aí, o que aconteceu? Com esse professor, né? Aí eu já estava tão cansada de colher, né? De colher café, secar café, tira café do sol, bota café no sol. Eu estava tão cansada. Aí ela tinha feito toda uma colheita, né, Letícia? De separação, porque assim, quando você colhe, seca, descasca, que a gente tem também um equipamento que descasca o café. Aí, e depois você passa por uma peneira que vai separar o grão grande do pequeno. Depois separa o grão grande do pequeno, você acaba que Só encaixar. Pronto. você tem que tirar os defeitos, né? Tirar os grãos que estão quebrados, os grãos que estão defeituosos, né? Então ela fez todo esse processo. Aí e eu já estava em cima da hora de viajar para Minas, né? Eu saí do sítio Lacerda direto para o aeroporto. E aí ela disse assim, eu disse, eu não vou mais, eu não vou mais levar não, porque tá muito trabalhoso, eu não vou mais nem para esse curso. Ela disse, você vai sim. Eu tive um trabalho danado para catar, agora você vai levar. Aí eu levei o que eu torrei, né? Tinha feito a torra, e o café cru, né? Que chama de café. O café cru a gente chama de café verde, Sim. quando ele não tá torrado. Aí ela separou, né, para mim, aí me deixou no aeroporto, eu fui embora para São Paulo. A gente é no interior. É no interior o que a gente ia, né? Aí fomos para lá. Quando chegou no dia que a gente começou o curso. No interior de Minas, né? No interior de Minas. É porque a gente desce em São Paulo e pega um carro para ir para Minas. Sim. Né? E aí a gente chegou lá. Quando a gente chegou lá, aí o professor, né? Só tinha fazendeiro, né? De café lá. Aí ele perguntou: quem foi que trouxe café para eu avaliar? Né? Café verde, ou cru, né? Que chama. Aí ninguém tinha levado. Só eu levei. Aí todo mundo, tal. O café dela foi o case de estudo, Foi né? esse. Não, ele usou isso. Olha, esse café tá bem colhido. Por quê? Porque tá vendo essa película dourada? Isso aí significa que ela colheu no tempo certinho, no tempo certo da maturação. Porque o café, quanto mais tempo no pé, né, ele vai adquirindo mais açúcar, né? Por isso que o café, por ser uma fruta, ele é adocicado. Sim. Né? E se você tira ele antes do tempo, quando você torra, vai dar uma bebida muito ruim, muito sem gosto, sem graça. Né? Então, os cafés especiais têm essa característica principal. Tem que colher madurinho, no tempo certo. Aí aí eu levei, aí ele usou como modelo e foi torrar. Quando ele foi torrando, ele disse, Mirta, que cafezão é esse? Eu fiquei, nossa senhora, será? Mas você não tem noção. A alegria para mim foi assim, um certificado que passei, né? Assim, na questão. E eu disse assim, caramba, então a gente fez o negócio certinho. Então aquilo ali foi dando confiança. Quando ele provou o café, ele disse, Mirta, tá maravilhoso. Aí depois ele foi provar o café que eu torrei da técnica dele. Entendeu? Aí ele E nos meus métodos rudimentares, né? Fogão a lenha. Pois é. Aí quando ele viu que ele disse, perfeito. Não, ele não falou perfeito, ele disse caramelo sempre, que é a cara dele, né? Porque o caramelo, o café, a prova dele que tem açúcar, o grão, quando você em contato com fogo, né? Com calor, energia, ele vai Ele libera o açúcar e carameliza, né? Ele libera o açúcar e carameliza. Porque o caramelo não é o quê? Né? O açúcar em forma líquida, né? Quando recebe muita energia. Então, quanto mais ele caramelizar, né? Ele passa por várias fases. E uma das fases é o caramelo, até chegar um chocolate e tal. Então, é a prova que ele tem açúcar e vai dar uma bebida muito boa. Né? Um dos motivos, né? Aí quando ele provou, ele pô, Mirta, maravilha e tal. E as pessoas provaram, né? O pessoal do grupo que tava. Aí para nós foi uma alegria tão grande. Aí eu falei para as meninas foram, caramba, que legal, a gente está no caminho, né? Então foi uma coisa assim que foi acontecendo passo a passo. Aí depois, aí voltei, aí eu voltei e fui fazer um curso de como é que monta uma torrefação. Isso, um curso online. Foi com o Tinoco, né? Lembra? Aí eu entrei nesse curso, nesse grupo de WhatsApp. Cada curso que eu fazia era um grupo de amigos, de contatos de café, né? Então, isso aí foi ampliando o meu leque de possibilidades de contatos. Em novembro de 2023, eu e Letícia fomos para a SIC.
SIC é uma Semana Internacional do Café, que tem todo ano em Minas, em BH, né? E assim, o mais importante que eu vi era que assim, o mundo que o café proporciona, no mundo de coisas Possibilidades. bonitas, de conhecimentos, né? A bebida, ela se transformou ali, saiu daquela xícara para um monte de possibilidade, né? E Não aí, é café por café. exatamente. Aí nós descobrimos também, estudando sobre a história do café na região, né, na nossa cidade, que já tem café há 200 anos. E eu não imaginava nunca que Na esse região do café... Mulungu? Sim. Tem mais de 200 anos plantados. A história assim, da região é muito bonita, porque desenvolveu a economia a partir do Do café. Do café. Tinha a agricultura, né? As Outras hortas, culturas, né? né? Outras culturas. Mas o café era mais importante a economia. Por causa do café que construiu a primeira estrada de ferro do Ceará. Que foi de Baturité para Fortaleza. Para Fortaleza, para escoar a produção. A produção do café. Aí a história, né? Assim, os métodos, os tipos de cafés, as variedades de café, todo esse mundo Que ela se nunca abriu imaginou. para mim também. E aí eu disse assim, não, eu acho que vale a pena. Aí foi quando eu entrei de vez. Não, eu precisava levá-la, alguma, para acreditar o que eu estava falando. Porque eu estava no nível Que de até então conhecimento... era sozinha, né, Rita? Era. Aí quando ela viu, eu disse, caramba, como existe um mundo de É possibilidades. porque você já começou muito empolgada, né? É. Desde o começo, e ela manteve essa empolgação ao longo de tudo Isso. que ela ia fazendo, mesmo compartilhando as informações. Olha, É. fiz um curso, aprendi isso, é legal. Aí usava vocês de cobaia para as técnicas que ela ia aprendendo. Exatamente. E aí vocês também começaram a enxergar essa possibilidade. Mas esse café aqui, então, ele é muito novinho, Isso, é. né? Enquanto isso, nesse processo todo, no curso que eu fiz de online, lá em 2020, eu conheci Cris Duarte, que ele é um designer que se desenvolveu e orientou todo o trabalho dele para desenvolver marcas de café, café. porque ele ama café. Ai, que legal. Então, a especialidade dele é desenvolver marcas para café. Ele conhece toda a história da pessoa, como é que é e tudo, e ele tenta captar. Ele acompanhou toda a história Foi do mais nosso de um café. ano, foi mais de um ano ele conversando comigo, a gente dava sugestões, não, ainda não é esse, vai, vem, volta. Ele acompanhou a doença de nossa mãe, viu a nossa Parou perda, um parou um pouco tempo, foi. Aí assim, então ele acompanhou de perto, né, mais ou menos isso. Aqui, ele lá em Paris, tá? Então, essa logo é obra de arte dele. Dele. É. Que ele desenvolveu para Ele vocês. desenvolveu, Cris Duarte, exatamente. Que legal. E aí, quando a gente não tinha nome, a gente pensava no nome, não é esse. Quando a gente falou o Maitá, foi unânime, nós quatro, as quatro irmãs. Cara, é esse. É a homenagem pro nosso avô. É a homenagem para nossas histórias, né? As nossas memórias, né? As lembranças afetivas, o melhor da vida. É a infância, poxa. Né? As melhores lembranças que a gente tem é muito bom. Então, a gente teve esse privilégio. E nada melhor do que homenageá-lo dessa forma, né? E a gente foi depois descobrir o significado do Maitá. Conta pra gente. Então, eu ia perguntar, mas você já Deixa a tá. Letícia Não, mas contar, termina. que a Letícia é a professora. O Maitá é uma palavra indígena, só que Tupi-Guarani. no sítio ele já existia, na época que o nosso avô comprou, já era esse nome, Sítio Maitá. Tá, ele já comprou como O Maitá. nome o Maitá. Entendi. Só que Em que ano? em 1940, na década de 40, né? Aí, quando a gente foi descobrir, né, que foi o que é o significado da palavra, né? a gente descobriu que era uma palavra indígena, Tupi-Guarani, e HU significa Negro. negro, e Ita, Ita, pedra. Pedra negra. Pedra né? negra. Pedra negra. Então, por muitos anos, o café foi considerado o ouro negro Na do economia. Brasil. E da nossa hoje mais economia. ainda está sendo. E mais agora ainda. está voltando, né? Oh, Essa história, É né? verdade. Então, assim, indiretamente, né? Fez todo sentido. Nós Fez temos sentido. um ouro negro até no nome do nosso café, que é o Maitá. Né? E Então, um historiador, né, que é da região, ele disse que o Maitá também significa uma ave tipo papagaio. das maritacas, né? Da família Sim. das maritacas, que eu não sei como é que é o nome dela.
Os periquitos, né? E lá tem muito periquito. Tem o periquito da cara suja, que é muito mais em Guaramiranga. Mais aqueles, sabe aqueles periquitos que ficam voando para lá e para cá aqui em Fortaleza? Lá tem muito também. E Então ele engraçado. diz também que o nome também Remete a eles. Remete aos, Como aos jandaia. pássaros. Jandaia é o nome de um papagaio. É um tipo de papagaio. Sim, que inclusive é o da logo da marca. Exatamente, É, exato. E aí a gente descobriu, né, através do historiador, que o Maitá também era um tipo de papagaio. Que Aí, tem lá. caramba, tem tudo a ver. Eu acho que, É. né, tá tudo interligado. Tudo foi convergindo, né? Assim, e dando força para que a gente acreditasse Quando é pra nisso, ser, é, né, né? gente? E a gente foi, cara, a gente foi ganhando confiança. E cada passo que a gente foi fazendo, a gente foi ganhando confiança. Nós chegamos, voltando para o 2023, depois da feira, lá em Minas, fomos para uma feira gastronômica lá em Baturité. Promovido pelo Sebrae. Fomos convidados para estar lá e tudo, porque a gente já estava fazendo esse movimento nas redes sociais, participando da feira, né, de agricultura familiar lá em Mulungu. E aí, a gente foi convidado lá para Baturité. Quando estávamos na feira, né, uma pessoa nos viu e disse assim: nossa, aí a gente. Foi o lançamento da marca, desse formato aqui, né? E aí, quando viu, tinha embalagem, tinha tudo personalizado. fazer uma observação. Quando vocês foram para a feira, Sim. os professores que estavam lá viram o café que Eu le- você levou novamente, Isso, eu levei o o grão. grão cru e o grão torrado. E eles experimentaram E eles adoraram. o café. Disse, pode vender o seu café, que ele está ótimo. Que a gente até então tinha medo de vender. É. Né? Aí a gente fica assim, Eu não né? sabia se estava no caminho certo, não era? Aí muito acanhada, gente, né? E aí o professor, minha filha, tenha medo de vender, não, vai embora vender isso aí. Aí a gente foi outra A confiança. marca já estava encaminhada. É, Ela chegou, a gente só foi mandar levar para uma gráfica, imprimimos. e colocamos E aí, para vender na Baturité. Aí fomos para a feira de Baturité. De Baturité. Aí Exatamente. Baturité foi maravilhoso, teve uma repercussão muito boa. Aí uma pessoa que comprou, olhou, né, e disse assim, cara, vocês têm que estar em Fortaleza, na Feira Auê e tal, porque vocês vão ter mais visibilidade. Aí a gente, né, será e tudo, né? A gente, né, ficava com medo, porque era um outro passo. Sim. Quando foi já... Aí Entrou em Aí eu entrei em contato. contato. Isso foi no final de semana. Na segunda-feira já entrei em contato com a organização. Aí falou como é que era, tal. A gente já tinha empresa, já tinha marca, tinha Instagram, tinha tudo que eles precisavam. Aí o produto, como é que estava, né, a aceitação. Aí só, a gente passou por uma seleção. Aí ele, não, pode, tá dentro. Aí a gente entrou, né, a gente ficou na dúvida se não ia participar da feira, porque a gente não sabe, porque o valor era alto, a gente não sabia se ia conseguir vender. Aí a gente teve uma como é que diz? Uma força, Foi. né, extra, os anjos, né? Sempre tem os anjos que aparecem na nossa vida. Aí a gente teve um amigo que a gente compartilhou com ele a nossa dúvida, aí ele disse: caramba, vocês não precisam ter medo, não. Vocês tentem. Se não der certo, vocês tentaram. Né? É. Se vocês não conseguirem o valor que vocês que é o iam valor do pagar pra stand, participar. A visibilidade que vocês vão ter vai pagar. aí, mas só que a Ai. gente não via, a gente era muito cru, É. digamos assim, né? Com medo, né? Ela faz parte. Aí, menina, Jaqueline, Aí você a não tem gente noção. resolveu, nós mudamos de ideia. Conversamos novamente. Aí, Aí mudamos de ideia. Não, nós vamos para a Feira Auê. quando nós fomos, primeira feira, olha, fazendo degustação e conversando, e chamando um, chamando o outro. Aí eu chamei uma pessoa para fazer os vídeos, para poder postar no Instagram, aquela coisa toda. Aí enchia. Nosso stand era cheio de gente, fazia fila. Era. A gente ficava, vale, menina, parece que tava palestrando, né? Ai, que legal. Aí era muito legal. E o cheiro no ar, porque a gente moe na hora. E aí né? sobe aquele cheirinho gostoso de café quando você tá fazendo. Aí o pessoal isso. ia pelo cheiro, né? Aí Todo mundo chegava. Eu vim pelo cheiro do café, eu vim pelo cheiro do café. Aí pronto, aí ficava conversando. Isso, pois é, isso aí a gente foi, quando foi nas próximas, a gente, pessoal, sugeriram, né, pra gente para um stand maior, porque o que a gente estava era muito pequenininho, Tá apertado. muito apertado, não conseguia, né, dar Atender conta. direito as pessoas. Aí fomos para um stand maior. Aí pronto, aí esse stand maior também deu mais visibilidade e mais gente chegando, e mais venda. E foi dando mais possibilidades. Enquanto isso, eu continuava fazendo outros cursos. Entendeu? E as meninas fazendo curso também. Uma foi fazer curso de barista, outra foi também. Entendeu? E assim. Eu fiz de filtrados, depois fiz de barista.
né? E aí, então assim, é aquela história. Eu acho que o conhecimento, a gente não seria nada sem o conhecimento. Sim. E o conhecimento botando em prática, Sim. né? Então, assim, não adianta ficar só no mundo da fantasia. Eu tenho que pôr em prática para saber se dá certo, né? Então, eu acho que isso tem sido fundamental para a gente, porque a gente, e os meus contatos, a gente fez fazer um outro curso sobre a comercialização do café, um grupo do Brasil todo com uma grande torrefação, né, que ele estava ministrando os cursos que tinham curso online e os videoaulas. Então a gente fazia também, então a gente entrou em contato com muitas pessoas, né, com produtores, Brasil todo, torrefações. E essas trocas são maravilhosas, porque Você está num grupo onde todas as pessoas estão com o mesmo objetivo. E tem as suas especificidades, né? Tem um que é barista, tem outro que é produtor, tem outro que é torrefador. Então, eles esse grupo, então é um grupo que você tem aquela Troca confiança de trocar as informações, né? Tem um investimento, porque esses cursos não são baratos, Sim. né? A gente faz um investimento nisso para poder a gente ter esses contatos e ter esse aprendizado. E é muito importante as trocas. Nós fomos agora, em novembro passado, para a Semana Internacional do Café, que é 2024, que a gente encontrou vários desses produtores, dessas pessoas que estavam no curso, que foram para a mesma feira. Então, isso é muito gratificante. Quando a gente chegou lá, nós fomos trocar os nossos cafés, cada um levou um café para dar para o outro. Então, assim, foi muito bacana, né? Tem muito network nessa hora. É isso. E aí, depois que teve a história das feiras lá, começou a surgir convites para a gente participar de feira, fazer umas collabs, fazer umas parcerias. Teve a PEC Nordeste, que é um evento, né, que a gente participou pelo Sebrae, porque nós participamos de uma associação Ecoar Café, que fica lá no Maciço de Baturité. É uma reunião de 15 produtores que estão com esse objetivo de revitalizar o café da região, né? Então, a Ecoar Café está sendo fundamental para resgatar a cultura do café, sabe? Assim, e pelo menos entender que o café não é a curto prazo, ele é a longo prazo. Então, a gente planta hoje, como a gente plantou agora umas mudas de café, só que essas mudinhas só vão dar fruto daqui a 3, 4 anos. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa rápida. E tem outro, o que é original da Serra, que é o típica, eles são 5 anos para ele produzir a primeira, a gente tirar a primeira safra. No caso, de uma espécie para outra, né? Por exemplo, a gente tem o arábica e o robusta. Aí dentro do arábica a gente tem várias variedades, não é isso? Existe espécies. Existe a espécie arábica e a espécie canéfora. Canéfora. Dentro do canéfora tem o robusta e a outra variedade conilon. Dentro do arábica existem várias variedades, mais de 100 variedades. Entendi. E a que é mais característica da nossa região da Serra é a típica, que é uma variedade típica, que ela é considerada uma variedade de origem. O que é a origem? Vem desde a época da Etiópia, onde foi descoberto o café. Os primeiros cafés que vieram para o Brasil. Então, ela é uma variedade que está em extinção, porque ela não produz muito, ela é mais suscetível à praga, e as pessoas não querem mais plantar. Porque não produz muito, as pessoas querem muita produtividade. E ela demora mais tempo para se desenvolver, demora mais né? tempo, exatamente. Então, foram desenvolvendo quando chegou no Brasil, chegou a variedade típica e chegou a variedade bourbon. Que é da variedade da espécie arábica. Então, todos esses aqui são Bourbon e 100% arábica. No Brasil hoje, a maior produção que a gente faz é do arábica, né? Exatamente. Variedade diferente, mas sempre dentro do arábica. Sempre do arábica, exatamente. E aí, o que aconteceu? No decorrer dos anos, foram aparecendo outras variedades mais produtivas, mais resistentes, com bebidas melhores e tal. E o nosso típica ficou muito aqui na região do Ceará, um pouco no Pernambuco e um pouco na Bahia. Então, é considerado uma variedade escassa, rara. Entendi. E a gente está resgatando isso, porque faz parte da cultura do nosso estado. Né? Então, essa que vocês plantaram agora foi do típica? Do típico. Também. E aí a gente também plantamos de outra cultivar, né, outra variedade, para a gente conhecer mesmo como é que se comporta. Né? E até ter uma melhor produtividade também, porque a gente precisa de quantidade, porque nós somos torrefação. Exatamente. Né? Aí como não dá, porque o café que tem lá ainda é pouco,
né, na região e no sítio da gente, então o que a gente tem que fazer é plantar mais, né, dessa espécie, da variedade típica, porque é história, é um registro, né, de um período Produção. de muita riqueza na época da região, né? E aí tem que ter outras, que é para poder dar Produtividade, para porque poder dar conta tem que se pagar, né? de se pagar, de pagar a produção, né? Nós tivemos uma observação que é o seguinte: o típica, que é esse originado da Etiópia, ele é um café maravilhoso, mas a produtividade, principalmente por ele ser um café sombreado, ele não tem uma produtividade grande, porque não entra muito sol. Quando a gente começa a podar um pouco mais as árvores e o sol entra mais, aí ele começa a produzir mais. mas ainda é considerado menos. Menos do que porque- outras variedades. E essa variedade não se deu muito bem no sul do país, como o Bourbon também não deu muito bem aqui, pelo menos alguns históricos dizem. E como o típico também não dá muita produtividade, Minas e São Paulo Muita nem gente se interessaram, abandonou. nem se interessaram para vender, né? Porque a forma de produzir nas regiões de Minas tem a região de montanhas lá, mas tem muitas regiões que Mais baixas, mais né? baixas que são usados muito máquinas, né, para colher, diferente É da bem nossa aqui. mecanizado, né? É que não é a colheita manual, tudo é né? colheita Aí aquelas manual. máquinas que dão aquela chacoalhada pra poder Sim. balançar a árvore assim, aí começa a cair os grãozinhos pra você poder pegar. Exato. Aqui a gente não tem essa. Não né? temos condição, porque é região Aí, de montanha lá. ó, e aí o que é que encarece? Além da produtividade não ser muita, né? Nós temos poucos ainda, pouca produção, produtividade. A colheita é manual, né? Seletiva e manual, então você tem que estar colhendo um a um. Isso já dificulta a mão de obra, que o pessoal não quer trabalhar com café, com colheita, com coisa que trabalha os manuais. E isso aí ainda tem esse agravante de você fazer essa seleção e ter o cuidado de colocar, lavar o café, tirar todos os procedimentos de um café especial. Então, a dificuldade de mão de obra é uma coisa assim, terrível, né? absurda. Então, assim, tem que gostar muito e tem que querer fazer diferente para poder estar nesse mercado de café. E aí, com relação a forma de trabalhar hoje com o café, muita gente de lá ainda faz a forma rudimentar, como era antigamente. O Colhe. conhecimento tem esse diferencial. Você tem outras técnicas de manejo, outras técnicas de colheita, outras secagem. técnicas de secagem. E as pessoas não entendem esse tipo de, né, De processo, de né? processo e resistem ao novo. A nossa orientação, Né? entendeu? Então, ainda tem essa dificuldade. Aí, pra aos gente. poucos, com a divulgação desse tipo de café, que ele tem uma bebida melhor, uma melhor qualidade, então as pessoas lá estão começando a ouvir A entender. e a aceitar essa É um processo forma. educativo, É um né? processo educativo. Antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando aqui, normal. E aí a Letícia tinha feito uma observação, porque a gente estava fazendo um comparativo do café com o vinho. Porque eles têm características semelhantes, enfim, e aí ela fez uma observação que eu achei muito legal. Pode repetir, por favor? Que é mais complexo, Que né? a comparação entre o café e o vinho. O café, ele tem uma complexidade maior do que o vinho, porque o vinho você tem, né, tem o terroir, tem os tipos, né, de uvas, onde tem acidez, né, tem todas essas características que o café também tem. Só que o vinho você põe depois Invasa, numa garrafa, invasa várias, né, garrafas, e todos eles vão estar com o mesmo sabor. O café não. O café, ele tem, se você não souber fazer um manejo correto, uma colheita correta, uma torta. secagem correta, uma torra correta, no final da xícara, não vai sair um bom café. Ainda Então tem. vai ser. E aí, cada extração. pessoa que Ainda tem vai, extração. né, coar o café, fazer o café, cada Tem um seu tem jeito. um jeito diferente. Então, vai ser sempre o café vai ser diferente. sempre café diferente. Mesmo café moído, por exemplo, ou o grão, mas na hora de fazer, o Granulometria. granulometria é diferente para um tipo de café, para um método de café. Então, vai sempre sair uma bebida diferente. Por isso que a gente acha, eu, no caso, acho,
que o café é uma bebida mais complexa do que o vinho. Eu acho que as características que se parecem mais é nessa parte da produção. Isso. Porque o terroir, tanto do café como do vinho, vai influenciar no sabor final deles. Aham. No caso do café, se ele tá plantado em altitude, as plantas que estão ao entorno, isso também vai influenciar. No caso da uva também. É. A parte da colheita, depende de como você vai fazer. Só que eu acho que a diferença aí, só para complementar, quando você faz o vinho, eu acho que principalmente os que têm denominação de origem controlada, que você garante as características que você está pontuando naquele vinho, é que no processo de fermentação dele você tem um controle maior, porque eu posso fermentar só até aqui, eu quero que mais, que menos, a mesma coisa da questão do dulçor da uva. Se eu deixo ela passar do ponto, para ela ter uma concentração maior de açúcar, se eu entrego mais água, menos água, isso tudo vai determinar, né? Então, você tem as características que você quer no seu vinho. Como você falou, você coloca no seu rótulo. Então, se eu abrir 10 garrafas, a denominação de origem controlada me garante que as 10 vão estar iguais. Sim. E o café, e experiência pessoal, porque nós nos conhecemos pessoalmente lá na Padoca Maré, do meu amigo Rafael, amigo de todos aqui. Beijo, Rafa, eu sei que ele vai estar assistindo isso aqui. E ele sempre faz eventos, e o Café das Meninas, inclusive, é vendido lá. Então, se você quiser conhecer, não foi na feirinha da Away, mas quer conhecer, tem na Padoca Maré para poder comprar o café, tanto em grão quanto moído. Então, você chega lá, tem bem bonitinho. E ele serve também o café. E ele também né? serve o café. E aí, no último evento que o Rafa fez, que inclusive foi do aniversário dele e de um ano da Padoca, nós estávamos lá. E aí, o meu amigo João tava lá como barista das meninas fazendo café. E ele fez um café, o mesmo café, só que de uma prensa e um coado, e trouxe pra gente provar. E, cara, é uma experiência absurda, porque é o mesmo café, moído, da mesma forma. Pegou da embalagenzinha, fez o mesmo processo, só que o método foi usado diferente. Então, um ele fez na prensa e um ele fez coado, e saíram 2 cafés completamente diferentes, em termos de sabor. E isso é muito legal, porque você vive experiências com o café. Ele te possibilita experiências que você talvez não... E o café é uma paixão nacional, né? O brasileiro, acho que ele não vive sem café. Verdade. É uma paixão nacional hoje. E agora, mais ainda que os especiais, eles têm vários métodos também de... Preparo. Os processos de... Depois que colhe, tem o processo de fermentação, né? Que eles colocam numa fermentação induzida, que é tipo os tonéis, que eles colocam água e colocam uma levedura. Mas é tudo controlado, e que após ali, a gente só vai saber qual o sabor que vai dar ali depois que torra. Então, assim, tem uma coisa muito legal, porque abre o leque de possibilidades de sabores, de aromas que o café ainda possibilita, assim como o vinho. E tem produtores que já estão colocando em barris de carvalho. Né? Eu já tomei cafés que tinha gosto de uísque. Olha! Você não tem noção, porque a fermentação dele foi de uma forma que ele absorve, né, as características do ele tem tonel. gosto de uísque. Então, assim, é um outro universo que é muito comum no sul do país, e que aos poucos está chegando, porque o café é mais do que o caramelo chocolate, que é muito que preenche a boca de uma forma maravilhosa. Existem essas outras possibilidades, entendeu? Então, por exemplo, existe uma região lá eu acho que é Minas, que eles só fazem café dessa forma fermentada. E eu participei do campeonato ano passado, que o pessoal de Minas organizou, e aí eles colocam eles escolhem os cafés, um campeonato de torra, tá? Que legal. Aí o Café Humaitá participou do campeonato de torra. Olha como elas estão chiques. Aí eu fui. Aí assim, eles separam os cafés, eles que definem qual é o café, colocam pra gente torrar. Mas vocês levam, tipo, cru e é torrado lá? Não, eles é que mandam. Eles mandam cru pra gente e a gente torra. Entendeu? Porque eles têm que mandar o mesmo café para todos os mundo. participantes. E cada um aí torra, aí depois eles vão avaliar as cegas. Certo? Então, você tem que seguir alguns critérios que eles, 10 juízes fazem essa avaliação, as cegas. Aí, após tem as notas, aí de 95 candidatos, eu fiquei no 26º lugar. Caraca! Que para os meus professores foi uma ótima colocação, porque eu estou no mercado bem menos tempo, né? E tem marcas bem mais famosas que ficaram
bem abaixo de mim. Então, assim, isso dá outro passo, né, da confiança que a gente vai, ou seja, está nos seguindo, No tá caminho- no caminho certo, né? Então, isso vai dando bagagem pra gente, sabe? Então, é muito bom esse processo de... o nosso sonho é levar o nosso café aqui do Ceará para a competição. Para participar De competição de café mesmo, café cru, que a gente chama café verde, tá? Sim. Que a gente manda para Minas e tem os concursos, né? Olha. Então, Tem o concurso das mulheres produtoras de café. Tem vários concursos nessa área do isso. café. Aí a gente quer participar e vou participar demais de campeonato de torra e assim vai. A gente vai colocar o café Humaitá nos melhores, no top aqui, no topo aí Que legal. desse mundo. E representar, além das mulheres, nós mulheres, assim, o nosso estado, a nossa cidade, né? Que ele possa ir para não só no Brasil, mas para o mundo. E Mulungu tem muitas pessoas que já estão produzindo café. Tem Tão várias voltando, né? mulheres, tem É, várias as mulheres que estão à frente de negócios de café. Né? Temos muitos exemplos, temos os exemplos da do Mônica. café do São Roque, do sítio São Roque, Muito, que é que maravilhoso. tem a Mônica, as irmãs delas que estão à frente. Tem o Café das Manas, que elas normalmente elas estão começando, elas Com produzem mudas, elas produzem muitas mudas de café, tanto típica, que é o original, como outras variedades. Temos também a Vânia, que também tem um sítio do sítio Carmelo, Monte Carmelo. Eu tenho da Tem a Sérgia, Sérgia, que tem o Fênix. Café Então, Fênix. tem várias mulheres Que legal. nessa área do café e estão todas lá na associação. E aí elas estão na associação também contribuindo, cada um com a sua parte. Tem o A café gente Aí tem, não. tem a Dirlan, A que Dirlan, também é. produz café. É. Né? Então nós temos várias pessoas, várias mulheres À frente. produzindo à frente de negócios de negócio. café. Né? E Isso é uma e coisa sem muito falar importante. De outra pessoa, que um dos precursores de café especial, que é o Coronel Shoa, Sim. Que eu conheço, viu? né? Tem o Coronel Eu Show em conheço. Guaramiranga. E temos Nós temos o Sérgio também, o Sérgio e a Isabel. do Mato, do- café. o Café Marcos, dos Matos. o Sérgio e Isabel é Café dos Matos. Nós temos o Marcos, né? Marcos. Tem o Marcos que tem outro tipo de café. Café Donzela. Então, Tem assim, o próprio, tem o Arvoredo, que é o Sérgio, que é o o Sérgio Patrício. Sérgio, Patrício e o Sítio Ian. Bem TV. Isso. Não, tem o Bagaço. Então, assim, tem muita Uma gente galera lá. muito grande, né? Muito. Que já tem o Tá do seu menino. Tomando o gosto de novo, para voltar a produzir, porque o Ceará, O Ecófia. mais de Sim, 100 o anos Rodrigo. atrás, Rodrigo. Rodrigo é um rapaz que ele formou em agronomia. O pai dele e o avô dele eram Produzia. produtores de café. O pai dele ainda continua, né? Mas ele está tomando a frente De do café especial, de café entendeu? especial. Então, a gente tá assim, nesse tem uma coisa grupo muito bacana, é um movimento, movimentando, um movimento importantíssimo. no passado, existiam três estados que eram exportadores de café: São Paulo, Minas e o Ceará. Que fomos 2% da exportação do Brasil de café era o Ceará. Era do Então, Ceará. Fazer esse volume Esse acontecer, resgate. né? Resgate, exatamente. porque Ele aí tem que caiu resgatar muito. isso. Caiu muito, né? Com muitos problemas que houve e tal. E aí a gente está contribuindo e a gente está vendo as autoridades se Se Posicionando, posicionando, nós estamos querendo. tendo o apoio já dos prefeitos, as prefeituras estão junto com as secretarias de agricultura, já procurando meios para nos apoiar, sabe? A gente- Sebrae. O Sebrae Sebrae, está sendo muito bacana também. a Emates, A Emates. Nós temos vários apoios para poder a gente fomentar realmente esse Participa das compras públicas? Não, a gente tá não. tá. Ele perguntou se elas estão participando das compras públicas. Nós ainda não participamos das compras públicas porque hoje a produção que nós temos não é suficiente para a gente entrar numa licitação. E era até isso uma das coisas que eu queria falar sobre o nosso café. O café típica, como está se tornando um café raro, porque ele tem pouca produtividade, ele não nos dá condição hoje de funcionar na microtorrefação somente com ele. Então, o que nós fazemos? Nós produzimos um pouco, torramos. Nós compramos de outros produtores da região,
torramos. Só que chega um ponto que não está dando mais para a gente atender a nossa microtorrefação somente com esse café. A demanda aumentou. A demanda aumentou. Então, o que é que nós já estamos fazendo? Estamos comprando de outros estados. Nós estamos importando café de Minas, de São Paulo, da Bahia. Nós estamos fazendo Mas esse cafés de grão selecionados. de grãos selecionados. Que, dentro inclusive, do nosso eu até critério. vi, porque deixa eu ver se tem nesse aqui até pra eu mostrar. Pronto. Na etiquetinha que ela coloca atrás aqui, elas colocam as... A rastreabilidade do café. Do café. E aí ela coloca aqui o método de secagem, a altitude que ele foi plantado, o processo, a validade dele, a região, esse aqui é de Matas de Minas. Matas de Minas. A localidade, a variedade, o café torrado, se ele, né? Se é Se é grão ou moído, moído. e o peso que ele tem. E as Isso. notas sensoriais. Esse aqui, no caso, tem caramelo, chocolate e amêndoas, Isso. né? Aham. E aí, então, essas informações eu já tinha visto. E foi até uma pergunta, acho que eu fiz pro Rafa, né? Aí ele me explicou que vocês estavam comprando de outros para poder atender a demanda. Porque vocês Isso. fazem a parte da Isso. torrefação É. e o que vocês estão produzindo já não está sendo só o Isso. suficiente para a demanda que vocês têm. E aí eu vi, porque eu tinha visto de Piatã, na Bahia, e tinha visto de Isso. Minas Gerais também. E aí eu Isso. perguntei pra ele sobre isso. Eu achei muito legal. Aham. E a gente precisa fazer, porque nós temos um negócio, nós temos uma microtorrefação. Ela, para funcionar, ela precisa de café. Se nós não temos café na região, nós temos que comprar café para fora. atender. E nós estamos possibilitando as pessoas que estão aqui no Ceará a provarem de bons cafés, sem elas terem que ir lá para a Serra da Mantiqueira, sem elas Sem se precisarem ir para deslocar, né? Piatã, sem elas Isso. precisarem ir para o Cerrado Mineiro, porque nós estamos trazendo os bons cafés para cá. Exatamente. Como que vocês fazem essa curadoria, por exemplo, para escolher o café? Vocês vão lá conhecer? Não, a gente teve a oportunidade de conhecer produtores na feira, na SIC. E no curso que nós fizemos, Nos né? cursos, e a gente teve uma orientação de professores e tal, e amostras, né? É fundamental você saber torrar café, para você pegar a amostra, torrar e ver qual é o que aquela bebida oferece. Se vale Então, a pena comprar. Isso. No Então, caso, as características daquela... você tem que daquele ter o grão, produto. você tem que saber o que é um grão, né? Como é que o grão selecionado. Então você tem que sem defeitos e tudo. Então você tem que saber como ele verde, cru, na sua frente. As características físicas dele, no Isso, caso. Exato. Depois você vai torrar e você vai, né, na bebida, na xícara, ela vai revelar o que é. Se o café foi bem cuidado, né, digamos, bem selecionado mesmo, e se a bebida oferece uma qualidade ou não. E a gente até já vê, na hora que torra o grão, quando ele sai do forno, que ele se apresenta aqui, Do você já torrador. percebe, do torrador. Quando você percebe, olha aqui, você já sabe se tem grão verde, Se se não o grão tem. se o grão tá com baixa qualidade. A gente percebe, tanto a gente percebe o grão antes de colocar no torrador, Quanto como a depois. gente também percebe depois. Então você Porque- nem precisa estar fazer o café mesmo para beber, para saber que aquele Não, mas café... é importante. Mas é importante. Mas você já consegue identificar antes. Isso, identifica, Então, aí a assim. gente tira, e aí Se a gente comprar, como já aconteceu, da gente comprar um café que tinha muitos grãos verdes, a gente percebeu e a gente devolveu para o fornecedor. Porque uma das características da gente comprar Um café café especial, especial, a gente já compra com o valor agregado maior por essa condição. Porque ele vem todo selecionado. todo catado. Todo catado e vinha uma seleção mesmo. defeitos. Sem defeitos. E se você compra com defeito, aí a orientação Aí, que a se gente você tem é devolver. compra, na hora que você percebe o defeito quando torra, aí diz, não, porque a gente também não torra todo de uma vez. Sim. Na hora que a gente percebe aquela torra e a gente faz um cálculo do percentual de que a gente tirou de verde, aí não, tem que devolver. E outra coisa, Jaqueline, a gente também tem, quando eu compro, né, a gente compra de fora, eu peço muito uma avaliação de key graded, que é a avaliação do café, a pontuação dele. No caso, os juízes. O juiz. Isso. Aí o produtor, geralmente, Minas, Piatã, eu compro de cooperativas. Geralmente eles têm uma avaliador. avaliação técnica, entendeu? Como é que tá de doçura, como é que tá de acidez, de corpo. E isso aí é uma avaliação técnica, né? Então isso aí vai nos Para dar dando, credibilidade. Né? vai nos dando confiança de saber que aquele produtor está vendendo um produto café especial de mesmo. qualidade, entendeu? Porque ele foi avaliado. Isso a gente também tem esse cuidado. Tem que ter essa procedência mesmo. Tem que garantir essa procedência. Então, Que assim, legal. então é isso que a gente faz. A gente
ama não só plantar, produzir, colher café, torrar o nosso café, mas a gente ama café de uma forma geral. Então, poder possibilitar as pessoas a conhecer os cafés que o Brasil oferece, entendeu? Eu acho assim maravilhoso, é um privilégio que se eu, né, eu podendo fazer isso aí, outras pessoas, eu acho que também Vão se beneficiar, se né? sentirão também muito privilegiadas de poder ter esse contato, né? Quando eu fiz faculdade, eu fiz um semestre inteiro só sobre cafés. E foi muito legal porque você aprende muitas coisas, né? E aí, na verdade, são novos mundos de possibilidades que vão se abrindo para você. E aí, a minha professora maravilhosa da época, a professora Yara, ela levou a gente pra Serra pra gente poder viver uma experiência, um dia imersivo. Então, foi aí que eu conheci o Coronel Uchoa, porque nós fomos pro sítio dele. Saímos daqui muito cedo, ônibus, um monte de aluno, passamos o dia inteiro lá. E a gente viu tudo, assim, a gente Foram pra floresta. foi na plantação, a gente pegou café do pé, a gente pôde comer a frutinha ali Ai, foi na na época, hora. na época que estava maduro? Ai, Ele Tava tava amadurecendo. amadurecendo, Ah. mas tinha uns mais vermelhinhos, aí tinha uns amarelinhos, tinha uns verdinhos, tava misturado. E aí foi um rapaz, tipo, guiando a gente e ele foi explicando. Tinha umas plantações que tinham umas garrafinhas que eles colocavam As iscas as de... iscas, né? né, pra- pra Contra poder, pragas. pra poder explicar aquilo, porque você viu, essa garrafa aqui, pra que é? O que é que tem dentro? E a gente, curioso, vai perguntando e ele foi explicando. E a gente foi, andou a trilha, vivemos essa experiência. A gente foi até lá em cima, aí tinha várias mudinhas. Então a gente foi na estufa, viu várias mudas. Aí tem foto da gente segurando muda, foto da gente abraçada com muda. Foi uma experiência muito legal. E assim, que eu acho que quem nunca viveu é algo que deve ser vivido na vida pelo menos uma vez, já que o café faz tão parte da gente, assim, né? O brasileiro acorda de manhã, o café da manhã do brasileiro tem que ter um café. Tem que ter É. café. Tem que ter o café, independente se você vai comer com um pãozinho, com um bolinho, não importa. O café da tarde também tem que ter o café, aquela Isso. coisa bem... Um cafezinho depois do almoço, né? Sempre um restaurante. O restaurante oferece um café pós o almoço, pós o jantar. É todo o processozinho, né? né? E aí foi uma experiência muito, muito, muito legal. E aí eu não sei, acho que eu perguntei pra um de vocês se na fazenda de vocês já pensavam no sítio em fazer uma experiência imersiva nesse tipo, assim, de receber pessoas lá pra que elas também pudessem viver essa experiência do café, porque eu acho que seria sensacional. Já recebemos, né? Já fizemos o primeiro teste, né? Foi. Um professor, né, da Universidade Estadual, na área de especialização em gastronomia, não, vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Aí levou um grupo de alunos dele, de 23 alunos, estavam em Guaramiranga e nos ligaram para saber se podia conhecer lá e disse, a gente estava, por coincidência, nós Estávamos as nós três lá. três. As três. Tá? E aí a gente, nossa, podem vir, né? Aí foi ótimo, porque a gente pôde providenciar mesmo. A gente fez degustação de café, ele andou pelo sítio. Foram conhecer as mudas, porque nós estamos com novas mudas lá, que nós vamos plantar agora, né, em breve. Daqui para a próxima semana, a gente deve aí tá eles com essas tiveram essa mudas oportunidade plantadas. de ver isso aí, viram os cafés no pé, passaram, dentro do sítio tem muita fruteira, aí passaram pelas pitangas, comeram Acerola. acerola, que é doce pra caramba. Acho que a acerola mais doce que eu vi na vida tem lá. Banana, Siriguela. manga, siriguela. Tangerina. Tangerina. Laranja. Então, Jaboticaba. jabuticaba. Então, tudo isso tem lá. E eles tiveram, no dia que foram, estavam muitas frutas, né, no pé. Então, eles tiveram essa vivência, não só do café. E foi maravilhoso. Jaca. Né? Tinha muita jaca. Tinha Na muita jaca. do Águas Finas tinha jaca também, a gente viu bastante jaca. Lá na Serra tem muito. Banana, Jaca jaca e manga. E manga. Muita. Aí, Essas árvores frutíferas, elas estão próximas do café que Estão. vocês produzem? Todas. E elas interferem? Sim. Agregam, assim, acrescentam elas algo? consideram como um terroir, né? É. Não só como o clima, o relevo, o solo, tudo que está em volta, existe um mundo debaixo da terra. As raízes se comunicam lá embaixo, né? É. Então, tudo isso interfere. Além da sombra, Né? né? Porque nós somos, a serra, ela é parte do semiárido, né? Do sertão, né? Então, o início do sertão. Então, tem uma época do ano que fica muito quente. Então, as árvores dão um pouco de proteção. Não pode também ter muita árvore, porque muita árvore Não entra sol. Atrapalha, né? atrapalha o desenvolvimento da planta, né? Então, ela tem menos produtividade.
E a altitude também influencia, E a né? altitude influencia. Então, assim, é o café de sombra, considerado café de sombra lá da região. E viu, Jaqueline, e só a gente lá, como recebemos, né? Aí a gente moeu na hora os cafés para ele. Nossa, o pessoal ficou adorando aquele cheiro de café no ar. Então a gente abriu a nossa sala de torra para eles conhecerem. E foi muito legal a experiência daquele ali, daquele momento, né? Assim, muitos ficaram tão encantados que a gente, Mas nossa, é uma experiência muito É. legal. A gente viveu um pouco disso também, porque a gente foi pra plantação, vimos as mudas, comemos as plantinhas, depois a gente voltou. Aí o Coronel Uchoa fez uma apresentação, explicou os processos. A gente viu as amostras de como faz a secagem, né, do Isso. grão. Depois a gente viu a torrefação acontecendo na nossa frente, a gente viu o processo. aham. E tinha no final os cafés embalados já pra gente poder. Então, assim, fizeram uma festa, veio o café da Serra pra cá, assim. Não, e loucura. legal é saber que o nosso Ceará, né, a serra tão pertinho daqui, a gente te oferece isso. Quando a gente fala, às vezes está no sul do país, sudeste do país, a gente fala que o nosso Ceará tem café, muitos não acreditam, né? O Coronel É. Uchoa mesmo disse que o pessoal riam dele quando ele levava o café para lá e dizia que aqui E o café dele é plantava. premiado, né? No Ceará é um dos melhores. Já foi considerado, foi premiado aí, teve uma ótima avaliação, 92 pontos, sei lá, uma coisa assim. 91,5. É, né? Então, assim, ele para nós, assim, no café especial, ele é meio que precursor também, né? Então, e ele investe muito também em conhecimento. Quem está na linha de café especial tem que investir em conhecimento, tem que investir em tecnologia, tem que estar sempre atenado para poder oferecer o melhor, né? Então, é para se destacar mesmo. Então, isso para nós, é uma busca constante. E uma coisa que também a gente vai nos possibilitar futuramente, a gente está aguardando e vamos fazer um trabalho junto ao Sebrae para a gente se preparar para entrarmos na rota do café. Porque tem alguns critérios que a gente pode, que nos possibilita entrar. Então a gente vai se preparar, vai ver como é que o sítio está Adaptar. vamos adaptar algumas coisas que o Sebrae exige, né, para poder a gente estar na indicação da rota do café. Que aí, Então, no caso, vão receber visitações. Aí a gente pode receber isso. visitação. Aí a gente, exatamente. assim, é uma coisa que a gente já é um projeto para a gente começar, né? E é uma coisa que as pessoas pedem também. E como é impressionante. legal essa Acho que foi uma troca. das primeiras coisas que eu comentei Foi. quando eu conheci vocês. As pessoas todas perguntam. E Muita é gente legal, pergunta porque mesmo. quanto mais a gente difundir isso aí, eu acho que melhora tudo, né? A gente vai transformando vidas, né? E daquelas que foram, que vão, né? Já vão ter um olhar diferente para o café, do processo, do artesanal, do trabalho desde a colheita. Não é uma coisa simples, chegou ali, pegou no supermercado, né? Aquela coisa O industrial, prática. né? Que É. você Hoje compra está ali. hoje tá tudo tão né? Mecanizado. mecanizado que essa forma de trabalhar parte do café especial, fazendo esse trabalho manual, e parte, né, sendo torrado com torrador profissional, até para poder dar uma qualidade melhor, faz diferença, né? Você vê a identidade do café. Isso. Aí é muito importante isso. A gente Diferencia daqueles nesse que estão lá nas mercado. gôndolas, né? E eu acho que hoje em dia as pessoas também com a internet, né, difundindo mais informações e a questão, acho que do refinamento do paladar das pessoas também, hoje eu vejo que existe uma procura muito maior por café especial. As pessoas estão buscando isso. A quantidade de cafeterias que surgiu na cidade é uma resposta a isso, a essa busca que as pessoas têm dado. E aí, cada vez que você vai numa cafeteria dessa, você vai viver uma experiência diferente do café. Ah, eu quero um expresso. Tá, mas nunca vai ser do mesmo jeito. Você sempre vai viver o expresso de uma forma diferente, né? Uma coisa que é bom até explicar para as pessoas que existem as categorias dos cafés, né? Que é o tradicional extra forte, que é na base da pirâmide, eles estão bem aqui. Eles são a base. Só a base. Extra forte. Muito forte. Extra forte. Esse, Você no sabe caso, por quê? é os que a gente encontra no mercado. Não, eu sei por quê. Pronto, mas não vamos entrar em detalhes nesse ponto. Aí, na Mas eu acho categoria... que um detalhe, é importante falar sobre o extra forte, porque a gente está acostumado
com café, todo tipo de café, as pessoas ainda não conhecem o que significa a diferença entre esses cafés. O café tradicional, o extra forte que você compra, de um café que vai entrando, subindo o grau de qualidade, o grau de qualidade, que o De próximo refinamento, passo né? O próximo passo é o café superior, depois o gourmet, depois o especial. Né? depois o especial. Então, o especial está no topo, É. né? Então, a gente não pode comparar. E aí, para ele chegar a ser um especial, ele não pode ser comparado com o café tradicional. Porque o tradicional extra forte, ele não passa com esse rigor de qualidade, de controle de qualidade, como um especial. Sim. E é por isso que às vezes o pessoal diz, o café está muito caro. Né? Não é a questão é de que todo o processo que o especial passa, o tradicional extra forte não passa de jeito nenhum. Então, às vezes as pessoas acham que café é tudo igual. E a gente mostra que não é Que tudo não igual. é. Né? Então, a gente tem esse cuidado e divulgar mesmo, porque as pessoas realmente acham que só vale o preço. E não é. Né? E o café tradicional, que ele é torrado, muito torrado. Por quê? Todas as impurezas, as imperfeições que vierem na hora que ele é colhido, que ele é assim, eles vão juntos. Os defeitos. Né? Existem vários detalhes do café que a gente não precisa colocar aqui, mas eles vêm com defeitos. E na hora que eu torro ele todo junto, se eu deixar ele torrado na mesma altura do especial, se for uma torra média, você não consegue beber. Porque ele é ruim, ele tem um amargor. Uma prova que eu fiz foi E se assim, ele torrar demais, você tem que botar o açúcar. Porque ele também E aí tem o um açúcar amargor. consegue mascarar esse Mascara os sabor, e defeitos, aí você se isso. acostuma... E a fermentação no estômago. e a coloração é tão escura que as pessoas associam com café forte. Um café que tem mais energia. E não é. Aquilo ali é água tingida de preto. Entendeu? Então, é um café carbonizado. Carbonizado. É só carvão ali com água. E põe açúcar para poder conseguir beber. Então, muitos aprendemos a tomar café dessa forma. E agora é uma nova fase de É um novo aprendizado, né? aprendizado. Que massa. Quem quiser comprar café Humaitá para conhecer, onde que vocês estão vendendo café hoje? Lá na confeitaria Flor do Café, que fica ali na Heráclito Graça, esquina com Rodrigues Júnior. Vizinho ao Banco Central. Vizinho ao Banco Central. Lá na Padoca Maré, que é uma padaria artesanal de croissants maravilhosos. Que tem na Costa Barros. Costa Barros 1713, perto da Praça Luísa Távora. No restaurante Divina Comida, que é na Torres Câmara. Isso aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza. No restaurante Divina Comida. Na Alimenta CE. No Alimenta CE. Na Estação das Artes. Vocês têm lá no mercado também, então. Estamos lá. Estamos no Mercado Alimenta. E temos em Guaramiranga, nós temos no supermercado, um supermercado lá, mercadinho, em frente ao teatro, que é o Toda Hora, mercadinho Toda Hora. Temos lá no Empório Amor da Serra, que é em frente ao Monte-Flor Condomínio. Temos em subindo a serra, nós temos lá no restaurante Tempero da Serra, que é perto do centro de referência do café. E em Mulungu, nós temos em 2 quiosques, que é na Café Marie e na Jô Café Gourmet. No Centro Cultural, no centro da cidade. Exato. São esses os locais que você pode... E pode nos encomendar via Instagram ou via WhatsApp. Que a gente manda entregar. No Instagram tem WhatsApp também, não tem? Tem. No Instagram tem WhatsApp. Então sigam @Café Humaitá, certo? Vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês. E lá no Insta do Conversa de Cozinha, @conversadecozinha.podcast, também tem a marcação das meninas. Apoiem pequenos produtores, apoiem mulheres que produzem coisas, sabe? Que produzem, que movimentam a economia deste país. Mulheres empreendedoras. Mulheres que empreendam. Então, assim, além de você ter a oportunidade de viver uma experiência em tomar um café de verdade, sabe? Não esse que a gente compra no mercado, que a gente acha que é de verdade. De te proporcionar isso, que é algo que com certeza vai fazer uma diferença para você. Você tá apoiando uma causa incrível, né? De levar o café produzido no Ceará, propagar, falar um pouco mais sobre a produção desse café. Um resgate de mais de 200 anos de história. Um trabalho que vem sendo feito
na família, assim, tipo, que cresceu junto com elas, quando você escuta a história, você vê que o café corre na veia delas, não corre sangue, corre café, que faz parte da formação de cada uma. E isso também traz muita memória, porque acho que todo mundo tem uma ligação e a memória afetiva dentro da gastronomia, no geral, eu acho que é o que faz a gastronomia ser o que ela é. Hoje em dia, muita coisa do que a gente consome é ligada à memória afetiva. A gente, isso lembra meu pai, isso lembra meu avô, isso lembra uma viagem que eu fiz, isso lembra uma cidade que eu visitei, uma pessoa que eu conheci, nossa, esse cheiro. Então, assim, as características, né, estão muito ligadas à memória da gente. Eu quero muito, muito agradecer vocês três por terem vindo, por ter compartilhado a história de vocês, da família de vocês, do café, comigo e com quem está assistindo. Eu realmente me sinto muito feliz, muito privilegiada mesmo de ter essa oportunidade. Sou muito fã, faço propaganda sempre e vou continuar fazendo, então eu quero só realmente agradecer, gente. Muito, muito, muito obrigada por vocês terem vindo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, sigam as meninas. Elas sempre participam de eventos, então no Instagram elas divulgam. Para você que quer conhecê-las pessoalmente, viver um pouco mais dessa experiência de estar junto com elas, que também é muito legal, eu recomendo. Tem um lugar que nós não falamos que você pode adquirir o nosso café. É na Feira Auê. Auê. Todo mês nós estamos na feira, desde dezembro de 23, todos os meses nós estamos presentes na Feira Auê. E no mês de abril nós estaremos na Feira Auê, lá no Rio Mar, nos dias 26 e 27 de abril. Eu vou lá visitar vocês na feira. Opa. Muito obrigada. Muito obrigada, muito valeu. obrigada. Foi muito bom. Foi muito bom. participar aqui com vocês. Não dá, não. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Tchau. Obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau. Na cozinha o papo vai rolar. Gastronomia é o que vamos conversar. Receitas, truques, dicas pra você. No Conversa de Cozinhar, vem aprender.